E aí, pessoal, como é que vocês estão na paz? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu gostaria de fazer para você uma pergunta essa que também me foi feita um dia. Uma vez nós estávamos numa reunião de pastores ali na nossa igreja sede e o meu pastor, o pastor Felipe, ele fez uma pergunta para todos nós. Quando sua vida acabar e alguém for falar de você, você gostaria de ser lembrado como quem? E ali muitas pessoas começaram a responder: eu queria ter sido um bom pai, eu queria ser lembrado como uma boa mãe, eu queria ser lembrado como uma pessoa decente, eu queria ser lembrado como algum pastor que conseguiu, deixar um legado, deixar uma história, ganhar sua família. E de repente o pastor nos surpreendeu com a resposta que ele trouxe. E quando a gente para pensar nisso, fruto da nossa imaginação e tudo aquilo que nós sonhamos em ser, tem muita gente hoje no mundo que está sonhando em ser um grande jogador de futebol, que está tentando ser um grande lutador de MMA, outros grandes pilotos de corrida, esportistas, pessoas do cinema, atores, atrizes, e a gente não para pensar nisso que eu vou falar para você agora. Eu confesso para você que o meu coração se encheu de alegria e admiração quando eu ouvi a resposta do pastor Felipe, ele dizendo da seguinte maneira: quando a minha vida acabar e eu apenas for uma lembrança, eu apenas ter uma história, eu gostaria de ser conhecido como um homem que amou a Jesus. E é muito fácil a gente parar para pensar em ser um homem que foi amado por Deus, mas ser conhecido como alguém que amou a Jesus é carregar dentro de si o mesmo comportamento e a mesma decisão que um dia Jesus trouxe. E por que eu digo decisão? A Bíblia diz pra gente, estou abrindo aqui no celular, em João 6,38, da seguinte maneira: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus é esse homem que está vivendo entre toda a comunidade que está em sua volta, mas com um propósito: cumprir a vontade daquele que o enviou. E essa vontade é que ninguém que fosse entregue a ele se perdesse, mas que eles pudessem conhecer a vida eterna. E a vida eterna era Deus, a vida eterna era o propósito de salvação através de Cristo Jesus, que a gente vai ver no desenrolar do próprio livro de João. Mas olhar para a nossa vida hoje e entender que podemos deixar uma história como alguém que amou a Jesus é carregar dentro de nós essa mesma decisão de cumprir propósitos, de estabelecer aquilo que aquele que nos chamou para si tem no seu coração quando fez uma escolha por nossa vida. E por que eu digo isso? Porque amar é entender, compreender e viver para. E a gente percebe que Jesus amou tanto o Pai, de maneira tão intensa e poderosa, que Jesus não tinha compromisso com outra coisa a não ser a satisfação no coração do seu Pai. E nós seremos conhecidos por pessoas que amamos a Jesus a partir do momento que nós abrimos mão de todas as nossas ânsias, aspirações, de todos os nossos desejos pessoais, vaidosos, orgulhosos, apenas para levar satisfação ao coração do nosso Senhor. Isso verdadeiramente seria amar a Jesus e não ter um relacionamento atribuído àquilo que Ele faz por nós, mas fundamentarmos o nosso relacionamento dentro daquilo que nós fazemos por Ele. E Paulo explica isso pra gente de uma maneira muito clara e brilhante. Já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, quando o tempo passar, quando sua vida for só uma lembrança, quer seja para filhos, para o bairro que você mora, para a empresa que você trabalhou, para a igreja que você pastoreou, para as pessoas do seu tempo, você quer ser conhecido como o quê? Uma pessoa influente, uma pessoa que se tornou famosa, uma pessoa que se tornou rica, milionária, poderosa, um esportista de sucesso? Ou você quer que a sua história seja marcada como alguém que amou Jesus? Você pode ser muitas coisas, mas nada será mais surpreendente, impactante do que você viver uma vida para Cristo e deixar um legado de história de que a sua vida de maneira completa foi amar a Jesus de todo o seu coração. Como que eu faço para fazer isso? Negue a si mesmo todos os dias. Toma a tua cruz, siga o Cristo. Essa é a história de amor que nós somos chamados para viver com Ele, e assim pessoas serão abençoadas. Fica com Deus, fica na paz, que Deus continue te abençoando sempre.